passar por cima. É claro que os 5 solas, eles são o fundamento doutrinário do movimento chamado Reforma. Não foram os reformadores em si que elaboraram os 5 solas, eles vieram depois, mas vieram em cima da doutrina que eles redescobriram e reafirmaram na Reforma. E já mais de 500 anos se passaram e nós temos hoje uma igreja, ainda que chamada reformada, protestante, evangélica. Já nos afastamos desses fundamentos e muitos desvios já aconteceram. Eu quero ver se consigo identificar em cada sola o que é que houve de desvio e que tem acontecido. Mas são corolários importantes que a nossa fé reformada, protestante, precisa estar firmada. São pilares doutrinários importantíssimos para ser identificado como igreja reformada. Então vamos mais uma vez orar e pedir que Deus nos ajude. Senhor, mais uma vez oramos, buscamos a Tua face, pedindo especialmente por esse momento de escola dominical em que vamos estudar a Tua palavra e pedimos que o Senhor venha no poder do Teu Espírito Santo nos ajudar. Sereis ensinados por Deus, diz a Tua palavra. Então, pedimos que seja assim, que o Teu Espírito Santo opere. Isso. Nos ensine, fale ao nosso coração. Pedimos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos começar com sola fide, né? Somente a fé. É isso que quer dizer. Eles estão em latim porque é costume as cláusulas pétreas estarem em latim. É uma língua chamada morta, mas que ela evoca isso. Quando algo é estabelecido em latim, não se muda, é aquilo ali. Então, sola fide, somente fé. Somente por meio da fé. E como, então, isso tem importância e veio a ser estabelecido como um corolário, como uma coluna da fé reformada. Na época, a Igreja Católica ensinava, como eu disse já, que as pessoas elas eram pagãs, eram batizadas e uma graça era infusa no coração, e então esta pessoa era capacitada a realizar obras meritórias para a sua salvação, porque a obra de Cristo não era suficiente sozinha. As obras são absolutamente necessárias para a salvação. E então, a pessoa era levada a construir uma justiça que pudesse apresentar a Deus a seu favor. Então foi assim que Lutero se defrontou com uma situação agonizante, terrível. Você sabe, ele era um estudante de direito e, numas férias, foi para casa ver os pais. Quando voltou,
enfrentou uma tempestade muito grande, e ele era muito medroso, trovões, relâmpagos, e os cavalos da carruagem que ele vinha se exasperaram, e ele ficou com muito medo e fez um voto a Santa Ana, que era a santa de devoção dele, que se ele fosse salvo daquela tempestade, daquela situação, que ele iria se devotar para ser um monge. E foi assim que ele foi salvo da tempestade, não por Santa Ana, mas por Deus mesmo, né? E ele cumpriu o voto e foi para o convento. E com essa ideia de ser o monge mais consagrado, mais devoto, mais zeloso que pudesse ser para construir essa justiça. E foi mesmo. Ele tinha 3 santos de devoção, além de Santa Ana, mais 2, e ele se levantava cedo para comparecer diante destes santos e fazer sua prática de reza e tudo. Ele era o que mais frequentava a sala dos flagelos, que a pessoa pega um chicote com um aço na ponta para se flagelar por causa dos seus pecados. Então, eu frequentava direto para aquela sala. Ele era quem mais frequentava o confessionário. O confessor lá já não aguentava mais, porque ele estava direto, muitas vezes, todos os dias, por bobagem. Ele estava no refeitório, cada um tinha uma fruta, mas ele queria a fruta do outro também. Aí ele pronto ia para o confessionário, eu quis a fruta, eu quis a... E era uma, assim, agonia. Bom, ele se formou, ele foi fazer a primeira missa, foi uma coisa horrível. Os parentes vieram, os pais, para a primeira missa que ele iria ministrar, né, sei lá. E ele todo nervoso, preocupado, porque depois da bênção sacerdotal, a hóstia vira Deus. E então eu estou com Deus na minha mão, e caiu a hóstia no chão, foi um vexame. Os pais ficaram, não, que é isso? Todo mundo escandalizado, com a hóstia cair no chão. Deixou Deus cair no chão. Então, foi uma coisa muito ruim. Ele foi transferido para um lugar onde ele ia dar aulas e fazer uma exposição dos Salmos. Foi quando, então, ele realmente descobriu a Bíblia e teve que lê-la. Ele não tinha paz, porque ele jamais conseguia, com toda a sua devoção, construir uma justiça que ele pudesse dizer, bom, agora estou satisfeito porque fiz as boas obras que tinha que fazer e cumprir a justiça que precisava para Deus aceitar e me dar salvação. Ele não conseguiu. Então, foi lendo Romanos, nós todos sabemos disso, né? Que ele se deparou com esse texto de Romanos, que está no capítulo 1, os versos 16 e 17, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho
de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ele conta que o que chamou atenção foi esse verso 17 que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, não é a minha justiça que Deus está interessado e quer, mas a justiça revelada no Evangelho, é a justiça que outro conquistou para mim. Uma justiça perfeita, realizada por Jesus Cristo, revelada no Evangelho, é essa que Deus aceita. E é por ela que o justo vive. Então não é a minha justiça, é a justiça de outrem. É a justiça de Cristo. Aí ele disse que, ele conta que as portas do paraíso se abriram quando ele teve esse entendimento. É algo tão maravilhoso. Ele disse, então, não é pelas minhas obras, não é pelas obras de ninguém, mas é a obra de Cristo que estabelece a justiça que Deus demanda e que satisfaz. É a obra de Cristo. E é verdade, o próprio Senhor Jesus diz, a obra que Deus quer é esta, que creais naquele que Ele enviou. Não é? Então, daí ele começou a sua rebelião, seu questionamento com o que a igreja ensinava, porque até então a voz da igreja era suprema, não se podia questionar e estava acima, muito acima das Escrituras, porque até hoje a Igreja Católica não aceita a supremacia da Bíblia. Para eles, a igreja está acima da Bíblia. Até pouco tempo, um padre na televisão estava dizendo, não, a igreja é que foi ela que escreveu a Bíblia, a igreja. Pessoas da igreja escreveram a Bíblia. Então, a igreja tem a autoridade sobre a Bíblia. Então, isso é uma coisa absurda, porque quem escreveu a Bíblia foi Deus, homens santos inspirados pelo Espírito Santo. A própria Escritura diz isso. Né? A igreja tem que ser julgada pela Bíblia, e não a Bíblia julga, e não a igreja julgar a Bíblia. Bom, então ele começou já a ter esse questionamento. E isso foi, vamos dizer assim, o ponto nevrálgico, o start da reforma foi essa experiência que Lutero teve de descobrir que é somente por meio da fé que nós nos apropriamos de Cristo e a sua obra, que é a justiça, que realizou a justiça, conquistou para nós uma justiça perfeita, a única que Deus aceita. Nenhuma justiça. Nossas obras de justiça são como trapos da imundície. A palavra de Deus diz isso. Então, isso ficou como um fundamento com cláusula pétrea, que não pode ser mudado. Fé reformada, protestante, evangélica, não tem qualquer questionamento com relação a isto. Só crer na justiça já pronta, realizada por Cristo a nosso favor, que foi revelada no Evangelho. Bom, parece uma coisa pacífica, mas nós temos influências más
que estão aí ao nosso redor e que acaba afetando a gente. Se você pensar nos adventistas, eles têm a fé em Cristo, mas também o sábado, a lei que você tem que cumprir, senão não vale. A obra que Cristo fez lá na cruz não foi cabal o suficiente. Ele ainda tinha que entrar no santuário e realizar mais alguma coisa. É como os católicos, não é suficiente a obra de Cristo, você tem que fazer boas obras. Quer dizer, essas coisas estão aí. E acontece que elas afetam. Muitos crentes não são capazes de reconhecer sua miséria, sua total incapacidade de realizar coisas que Deus possa aceitar. Não, eles acham que, no final, isso vai contar. Tem gente na igreja achando que sua consagração, tudo que fez, na vida toda de crente, deve contar para a sua salvação. E isso não pode, de forma alguma, de jeito nenhum. A nossa salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus somente. Um puritano velhinho, já a vida inteira pastor, ministrando, um ministério riquíssimo, estava já moribundo no seu leito de morte. Então, os colegas puritanos foram lá para visitá-lo. Agora, pense uma coisa, hoje é assim, eu não sei a experiência, mas o pastor vai visitar gente que está morrendo, é proibido de falar da morte. Os parentes não querem nem que ore, mencionando que tem que curar, a pessoa não tem que morrer nunca. É assim, hoje, não tem que falar nada disso. Mas não era na época dos puritanos, não. A coisa principal na visita de um enfermo é ser, está preparado para partir e estar com Cristo. E eles foram para perguntar para esse velhinho, no que é que você está confiando? Está preparado? Sim, estou, vou para... E no que você está confiando e seguro da sua salvação? Então o velhinho respondeu assim, o puritano, que achei interessante. Ele disse assim, olha, eu pego meus pecados todos e boto numa pilha. Aí pego tudo que eu fiz para Deus, sobras, pregações, essas visitas, tudo que fiz para Deus e boto em cima da pilha dos pecados e corro para Cristo. Então, ele compreendeu que é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo somente. Cristo, e nada das minhas obras ou do que eu fiz terá qualquer valor para a salvação. Então, somente pela fé, isso tem que ficar bem claro, bem firme, e saber que a salvação é uma obra da graça de Deus e está firmada em Cristo e no que Ele fez. Sua vida perfeita por nós, sua morte de cruz substitutiva, nos substituiu, e sua ressurreição ao terceiro dia para a nossa justificação, segundo as Escrituras. Então, firmar bem isto. Sola fide, somente pela fé. Bom, a outra é sola gratia, ou somente pela graça. A Igreja Católica, naquela época, como eu disse, entendia que a graça foi infusa, mas sozinha a graça não
salva, você teria que, pela capacitação dela, realizar obras para a salvação. Mas os reformadores descobriram que não, a salvação, ela tem início na eternidade, numa manifestação graciosa, livre, soberana de Deus, que quis eleger, escolher e predestinar um povo segundo o beneplácito de sua vontade. Deus poderia não salvar ninguém, mas ele quis salvar um povo. Quer dizer, o que nos deve causar espanto é que ele quis salvar alguns pecadores. Porque o natural era não querer salvar ninguém. Porque todos receberam sua condenação. Uma coisa importante é que, até hoje, as igrejas evangélicas, elas pensam o seguinte, que as pessoas vão ser condenadas porque rejeitaram Jesus. Não, não é assim. Elas estão erradas. As pessoas vão ser condenadas porque pecaram em Adão. Desobedeceram a Deus em Adão. E fazem isto hoje voluntariamente, desobedecendo a lei de Deus. Então, as pessoas estão condenadas. Se elas rejeitam a Cristo, piora a condenação. Mas elas já estão condenadas. Por isso, as pessoas têm dificuldade de crer, por exemplo, que os índios na Cochinchina, ou pessoas que viveram antes aqui de 1500, nasciam e morria, índios aqui, que nunca ouviram falar nada do Evangelho, e as pessoas têm dificuldade de pensar como é que esses vão ser condenados no inferno se eles não tiveram oportunidade de ouvir de Jesus. E que seria injusto. Alguns acham que tem um evangelho especial para essas pessoas, porque não é possível que Deus vá condenar gente que nunca ouviu de Jesus. Isso está totalmente errado. Eu não sei se vocês se lembram, talvez agora para vocês não, mas eu, muito tempo, tinha um versículo na Bíblia que era modificado por causa disso. Os que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Já ouviu alguém isso? Não existe esse versículo na Bíblia. Os que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Não existe. Sabe qual é o versículo? Está aqui no Romanos, no capítulo 2. Deixa eu ver se eu acho aqui. 12, versículo 12. Diz assim, Romanos 2,12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, veja como é o versículo, também sem lei perecerão. Não tem nada de serão julgados. Os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Todos os que com lei ou pela lei pecaram, ou com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Aí sim. Mas os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Por quê? Porque eles pecaram contra Deus e o salário do pecado é a morte e receberam justa condenação dos seus pecados. E é tão maravilhoso que Deus, soberanamente, Ele colocou para cada pessoa para nascer no tempo e no lugar que Ele fixou, que Ele determinou. Então, por exemplo,
nesse período em que não houve evangelho pregado aqui no Brasil, durante séculos, até que eu acredito que a evangelização tenha começado, embora alguns tenham andado por aqui antes, mas em 1555, quando aqueles huguenotes vieram com Villegagnon, muitos se desentenderam com Villegagnon e foram para os Tamoios, e lá no Rio de Janeiro, em Guanabara, e pregaram o evangelho para os índios. Mas antes, eles estavam aqui sem ouvir nada do evangelho. Porque Deus colocou, sabendo que não eram eleitos, para que nascessem no tempo e num lugar onde não teriam mesmo o evangelho. Então, a nós que nascemos no tempo e num lugar onde o evangelho é pregado, é uma grande chance de que somos eleitos, e Deus tinha o desejo que ouvíssemos o evangelho. Veja, isso está lá em Atos, você certamente lembra desse texto, Atos 17, que Deus soberanamente fez isto. Paulo está em Atenas, ele faz um discurso, e ele então diz assim, no verso de número 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Está falando do homem, em geral, em todos os lugares. Você nasceu num tempo e num lugar que foi determinado por Deus. Ele fixou esse tempo e o lugar do seu nascimento. E, é claro, ele fez isso conforme os seus eternos propósitos, que pela graça ele determinou da eleição, da salvação. Por isso, Efésios, capítulo 2, foi um texto importantíssimo para se estabelecer esse corolário sola gratia. Começa assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos dos nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha, todos os reformadores criam na eleição, na predestinação. Com exceção de Melancton, por exemplo, tinha algumas dificuldades, mas ele não podia fazer nada porque ele era discípulo de Lutero, ele tinha que ficar calado, porque Lutero nunca abriu mão dessa convicção da eleição, nunca. Ele teve um intervero lá com Erasmo de Roterdã, trocaram correspondência. Aí Erasmo, que era arminiano, escreveu para ele: Lutero, deixa Deus ser amor. Lutero respondeu, Erasmo, deixa Deus ser Deus.
Muito interessante essa correspondência entre eles. E ele escreveu Nascido Escravo, tal, para mostrar que o livre-arbítrio se tornou escravo do pecado. Jesus disse: quem comete pecado é escravo do pecado. E escravo não tem livre-arbítrio. Então, se o homem teve um dia com o pecado, ele perdeu completamente esse livre-arbítrio. Porque sua natureza se corrompeu, sua vontade foi corrompida e está escravizada. Escravizada às suas paixões, escravizada aos seus pecados. E não tem, nem a vontade dele está contaminada e escravizada. Então, os reformadores estavam firmes de que é pela graça somente soberana, eterna de Deus que um pecador é salvo. Porque foi eleito, escolhido antes da fundação do mundo. Isso é extremamente importante, porque isso vai eliminar a soberba que já existe dentro de nós, de que nós é que escolhemos e nós é que decidimos. Ora, você veja, a Igreja Católica sempre foi arminiana, sempre estabeleceu que o poder está com os homens nesse negócio de salvação. E eles, então, estabeleceram que a Igreja tem esse munus soberano de conceder a salvação através do sacramento, né? Então, ela tinha que batizar o maior número de incrédulos, de pagãos, porque a possibilidade de salvação só existia através disso, desse trabalho da Igreja soberano de distribuir o dom da salvação pelo sacramento. E até hoje, a Igreja Católica crê nisso, é assim, que fora da Igreja Católica não existe salvação, é ela quem dá a salvação. E os reformadores disseram: não, salvação, ela não está nas mãos da Igreja, nas mãos de homem algum. A salvação está nas mãos soberanas de Deus. Ele é quem opera pela graça esta salvação. E que a gente prega a todos, mas aos eleitos de Deus é que virão a crer. Ora, isso a gente pensa, absurdo, né? A Igreja Católica ensinar isso, que está nas mãos dela a salvação. Mas a maioria da igreja hoje, chamada evangélica, crê que a salvação está na mão dos homens e não de Deus. E ensinam e pregam isso. E até formularam um tipo de evangelho dentro dessa perspectiva. Até 1830, se cria tranquilamente de que a salvação, segundo os reformadores ensinaram, e os apóstolos e a própria palavra de Deus ensina, é alvitre soberano de Deus. Que o homem não tem qualquer condição de tomar decisão por Cristo, coisa nenhuma, e que é Deus, pelo seu Espírito, segundo a sua vontade soberana, que opera nas vidas. Então, se pregava o Evangelho do ponto de vista de Deus. O eixo estava em Deus, era teocêntrica a evangelização. É interessante, em 1830, houve um grande pregador presbiteriano chamado Azael Netterton, que era reformado e pregava assim, não fazia apelo nenhum, ele esperava Deus agir nos corações. Ele pregava assim, fazendo essas campanhas nas igrejas,
mas não fazia apelo. O que ele dizia é o seguinte: vamos ter uma reunião amanhã, era chamada Terry Meetings, uma reunião, e as pessoas que interessadas, foram tocados, querem ouvir mais do Evangelho, venham à tarde, amanhã nós vamos ter uma Terry Meeting. E você venha, fique para ouvir e aprender mais do Evangelho. Mas ele foi contemporâneo de Charles Finney. E Charles Finney pensava diferente. Charles Finney, embora tenha sido aceito como ministro presbiteriano, ele nunca creu, de forma alguma, conforme os nossos símbolos de fé. Quando perguntaram para ele se ele cria na confissão de fé, ele nunca tinha lido. Ele disse: deve ser bom, porque a igreja aceita, então eu aceito também. Mas nunca leu e realmente nunca creu e começou a pregar contra depois, ainda desonestamente, como ministro presbiteriano. E ele estabeleceu o que ele foi chamado de new measures, novas medidas. Já que ele media assim, como bom pelagiano, que as pessoas, quando nascem como Adão, inocentes, sem pecado. E que elas começam a pecar. Não tem esse negócio de pecado original de Adão, não. As pessoas pecam. Elas não são responsáveis pelo pecado de Adão, eles são responsáveis pelos seus pecados. Me parecia muito lógico, é assim que ele pensava. E ele acreditava que cada pessoa já tem dentro de si fé e todas as virtudes necessárias para a salvação. E que era preciso despertar essas virtudes. Então, vale qualquer método emocional, tal, que você produza para despertar estas virtudes no coração. E a pessoa decide se ela quer Cristo ou não. É uma decisão. Se ela não decidir, Deus não pode fazer nada. Olha, meus irmãos, isso nega a palavra de Deus, que, primeiro, é muito claro o pecado original, que Adão era o representante federal. Isso está claro, em Romanos, no capítulo 5, versículo 12 em diante, fala disso. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Quer dizer, nossa ruína foi... Estamos em Adão e pecamos contra Deus, nós estamos nele, nos lombos de Adão, nós pecamos com Adão. Então, isso é importantíssimo, é fundamental. Mas Charles Finney não entendia assim. E nem entendia que era o Espírito Santo que produzia regeneração. A pessoa podia produzir regeneração pela sua decisão, pelo seu esforço. Eu vou dizer, eu vou ser regenerado, eu vou ser pronto. Ele ensinava isso, está no seu compêndio de teologia sistemática, escrito até hoje, qualquer um pode ir lá ver. Olha, isso foi uma desgraça, porque foi formada uma escola em que mudou-se o eixo de teologia, de evangelização, teocêntrica em Deus, agora antropocêntrica, no homem, está focado no homem. É o homem quem decide. Deus fez o que tinha que fazer, toda a máquina foi feita, pronta. Agora o homem é que aperta o botão ou não para que ocorra a salvação. E Deus está lá roendo as unhas, torcendo que o homem aperte o botão, que ele se decida, porque senão não pode fazer nada. Isso é um absurdo. E está totalmente contrário ao que os reformadores, dirigidos e guiados pelo Espírito Santo, iluminados pelo Espírito Santo, porque foi, de fato, algo muito especial, sobrenatural da parte de Deus, a reforma. Deus moveu o coração desses homens, Deus levantou esses homens
reformadores, Lutero, João Calvino, e abriu os olhos para que eles vissem essas doutrinas gloriosas e maravilhosas que foram ensinadas pelo apóstolo Paulo. Agostinho também compreendeu perfeitamente a soberania de Deus na salvação. E então os reformadores afirmaram isto e trouxeram esta verdade. É pela graça soberana de Deus que somos salvos. Isto não está nas mãos dos homens, não está nas mãos da igreja, coisa nenhuma. Está nas mãos de Deus. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, mas é Deus quem vai operar soberanamente no coração daqueles que Ele já escolheu antes da fundação do mundo. Aqueles por quem Cristo morreu, especificamente. Ele substituiu cada eleito, e, portanto, são estes que virão à fé. Não depende de quem quer, e nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Todos os reformadores firmaram isso. Mas nós estamos vendo hoje já como a coisa mudou, se generalizou. São pouquíssimos os grupos que Deus tem reservado como remanescentes a quem Ele tem revelado esta verdade da reforma, que é pela graça somente que somos salvos, graça soberana de Deus. A outra é só a Escritura. Me lembrar do horário. Não, esses três são importantes, eu acredito. Eu vou pincelar os outros. Deixe-me falar sobre sola Escritura. A Escritura somente. A Escritura somente. A Escritura somente. A Igreja Católica ensinava que havia outras revelações e que o Papa, ex-cátedra, quer dizer, sentado na sua cadeira papal, quando ele emitia a sua palavra, era infalível, no mesmo pé das Escrituras. Então, Deus revelava ao Papa sua vontade, e ele, quando dava uma bula, é infalível. A igreja tem que cumprir e não pode questionar. Então, tinha a Bíblia, que nem era, de fato, levada em conta, a palavra do Papa, infalível, e os concílios, que também eram infalíveis nas suas decisões. E isso formava este grupo infalível de doutrina de revelação. Por isso, os dogmas não podiam ser questionados, porque eles são infalíveis, os concílios são infalíveis, e o Papa, nas suas bulas, é infalível. Então, são fontes de revelação da vontade de Deus. Mas aí Deus vem e mostra aos reformadores, não, infalível, só as Escrituras, os 66 livros, o cânon sagrado, Velho e Novo Testamento, sem os livros apócrifos. Aí está a única e mais que suficiente revelação dada por Deus, da sua vontade, do que Ele requer dos homens e de si mesmo. Então, nada mais senão a Escritura. Ora, claro que houve a composição do cânon, muitos livros foram rechaçados, e o Espírito Santo dirigiu isso através da igreja, e de fato, através de concílios também, foram sendo determinados os livros que poderíamos considerar absolutamente infalíveis, inspirados, palavra de Deus.
Mas como era feito esse critério? Bem, o Espírito Santo foi dirigindo e mostrando. A harmonia entre eles, não se contradizem, escritos em épocas diferentes, por mais de 40 autores, mas com uma harmonia extraordinária, né? Como é que se rechaçou os livros apócrifos? Os livros apócrifos têm defeitos gravíssimos. Um deles escreve dizendo: olha, se não ficou muito bom isso aqui, vocês me desculpem. Ele pede desculpa, né? Outro, Tobias ensina, por exemplo, a oração pelos mortos, o que não contradiz o resto das Escrituras, completamente contra. Então, a própria Escritura foi mostrando que estes livros não eram confiáveis e nem inspirados. Mas o mais importante, que coisa interessante, é que Deus entregou aos judeus a guarda do que é chamado os oráculos de Deus. Isso está aqui em Romanos, no capítulo 3, deixa eu ver. Romanos 3 diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, está fácil. Como é a Bíblia dos judeus? Como é o Velho Testamento? É aquilo lá. O interessante, eles não aceitam os livros apócrifos, todos os acréscimos chamados apócrifos estão no Velho Testamento. Eles não aceitam. Eles não aceitam. Você vê, por exemplo, Macabeus. Macabeus fala, são livros heróicos, judaicos, de como eles venceram guerras. É uma coisa linda em termos históricos. E que os judeus podiam dizer: vamos colocar no cânon porque fala bem da gente e tal. Não, eles não aceitam Macabeus como inspirado e como oráculo de Deus, de jeito nenhum. E nem os acréscimos de Esther e nem os outros livros não aceitam. Então, o Velho Testamento dos judeus é o mesmíssimo do nosso aqui, né? A igreja reformada, os protestantes, segundo os reformadores reafirmaram, são somente os livros que compõem o Velho Testamento na mão dos judeus, porque Deus concedeu a eles, deu a eles para guardar isso. E eles o fizeram com zelo, muito zelo. Então, e o Novo Testamento, evidentemente, não houve discussão. Aqui estão os livros, 27 livros, que isso compõem o cânon sagrado. E assim, os reformadores disseram: sola Escritura. Nós não aceitamos revelação alguma, mas de homem nenhum, e nem de concílio, nada. O cânon está fechado e não se vai aceitar nenhuma nova revelação. Lutero, todos eles eram firmes nisso. O cânon foi estabelecido por Deus, pelo Espírito Santo, fechado, estabelecido e selado. Não se admite mais qualquer nova revelação. Deus preparou a Bíblia
desde a eternidade. Deus preparou. Ela foi sendo revelada, claro, no decurso do tempo, pelos profetas, aqueles que Deus escolheu para que registrassem de forma escrita a revelação. E pronto, ela foi fechada, o último livro do Apocalipse, e não se admite mais qualquer acréscimo. E nem se admite qualquer revelação extra-bíblia. Só a Escritura fala do cânon fechado e da suficiência dele. Suficiência. Nós não precisamos mais de nenhuma outra revelação. E isso aí é tão sério porque nós vemos o que aconteceu, né? Hoje nós temos as igrejas aceitando revelações, sonhos, visões, mas não é possível nós admitirmos isso, porque a própria palavra de Deus mostra que o cânon fechou. Quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios a respeito dos dons para ordenar e dons de revelação que foram dados à igreja, foram importantes e necessários, porque não havia ainda Novo Testamento. Quando Paulo escreveu 1 Coríntios, falando dos dons, capítulo 13 especialmente, ele está corrigindo coisas que estavam se desviando com relação aos dons que estavam acontecendo na igreja. E dizendo, olha, essa confusão que está acontecendo, línguas, revelação, visões e coisas que vocês estão tendo, vai acabar quando chegar o conhecimento perfeito. Ele não usa a palavra conhecimento, ele usa perfeito, quando o perfeito chegar. Muita gente pensa que é Cristo perfeito, mas não pode ser pela própria regra gramatical do grego, porque perfeito, teleion, está no neutro. Essa palavra está no neutro. Então, não se aplica à pessoa que tenha gênero, não se aplica. Mas a coisas. Quando é para pessoas, então tem masculino e feminino. Mas quando é para coisa, usa neutro. Então, teleion tem que ser coisa, não pode ser pessoa, não pode ser Cristo. E que coisa é essa? Pelo contexto, vamos descobrir. Ele fala, os dons estão concedendo para vocês um conhecimento parcial. Mas quando chegar a coisa, o teleion, o perfeito, então esse conhecimento parcial será extinguido. Então tem que ser conhecimento perfeito. A interpretação tem que ser assim. Os dons estão dando para vocês um conhecimento parcial. Mas quando chegar ao conhecimento perfeito, o conhecimento parcial será aniquilado. E que conhecimento perfeito é esse? Que tem que ser uma coisa. As Escrituras. Que irão vai se completar. Até agora, nós temos pouquíssimos livros e cartas que eu escrevi, Paulo falando, né? Mas vai chegar e completar o cânon. Aí vai se formar o conhecimento perfeito, a Escritura Sagrada, Velho e Novo Testamentos. Então não vai precisar mais destes dons de revelação. Por isso nós cremos que os dons de revelação cessaram. Claro que há outros dons. Deus não cura mais? Cura. Responde oração. Não é uma pessoa fazendo cura. Isso foi prerrogativa dos apóstolos que realizaram sinais e prodígios, porque eles seriam aqueles que iriam escrever as Escrituras. Era importante que eles tivessem esta credencial. Mas agora, Deus faz cura pela oração dos crentes, da igreja.
né? Nós curamos quantos, a gente não faz alarde, mas quantos são curados pela igreja orando, por crentes? A oração do justo vale muito seus reinos. Orarmos pelos outros para serem curados. Então, há dons que Deus opera no corpo, mas não de revelação. Não há mais necessidade de dom algum de revelação, porque Deus quis que a revelação se ficasse circunscrita à palavra de Cristo. Palavra de Cristo do Velho e palavra de Cristo do Novo Testamento. É interessante, porque o apóstolo Pedro fala que todo o Velho Testamento era palavra de Cristo, né? Você quer ver? Abra aí em Pedro, capítulo 1, verso 10. Diz assim, 1 Pedro 1,10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Então os profetas falaram pelo Espírito de Cristo. E o que foi registrado dos profetas é o que o Espírito de Cristo falou. Então o Velho Testamento é a palavra de Cristo. E o Novo também, porque eu vejo que Jesus disse para os apóstolos, eu vou enviar o Espírito Santo. E ele não falará nada de si mesmo, mas somente o que eu disser. E vos fará lembrar das coisas que eu disse, para vocês registrarem. Então, o que será registrado por inspiração do Espírito Santo é minha palavra, palavra de Cristo. É o que eu disse. O Espírito não falará nada de si mesmo, mas vai falar o que eu disse. Então, o que eu disser, ele vai falar. O que está escrito no Novo Testamento é palavra de Cristo. Por isso, Hebreus, capítulo 1, diz o que para nós deve ser palavra de Deus, considerada palavra de Deus. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, de muitas maneiras, quer dizer, visões, teofanias, anjo falando, revelação, né? Sonhos, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, nós temos aqui mostrando que a revelação foi dada por Deus e está circunscrita a Cristo. É o que Cristo falou. E está falado. Não tem mais nenhuma nova palavra de Cristo. Eu teria que demorar muito para fazer um estudo sobre esta questão da suficiência das Escrituras e do cessacionismo, que nós cremos que estes dons de revelação cessaram. Há outros dons, mas de revelação cessaram. Basta a revelação, que é a palavra de Cristo. Ela é suficiente para nós. Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra, luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é suficiente. E você fazendo as perguntas certas, orando e lendo as Escrituras, vai ter a orientação segura de Deus. Você não precisa de nova revelação, de profetisa, nem de profeta. Não precisa. É suficiente a Escritura para nos guiar, segundo a vontade de Deus. E eu quero terminar só citando os outros solas que eu não tenho condições de expor. Solus Christus. Somente Cristo. Somente Cristo. A Igreja Católica ensinava que não era ele só o único mediador. Maria era mediadora ou medianeira. Mas a palavra de Deus
É muito claro. Há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então, só Cristo. Só Cristo. Aí você fala, isso é lógico, tudo bem. E tem problema na igreja hoje com isso? Tem. Tem culto do Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Agora é a era do Espírito Santo. Que é isso? Sempre foi a era de Cristo, nada de Espírito. O Espírito Santo, o interesse do Espírito Santo é Cristo. Jesus disse, ele me glorificará. Eu me lembro do J.I. Packer, que escreveu um livro, eu acho tão bonito isso. Ele diz assim, que, sabe como é que o Espírito Santo faz? Eu vinha para a igreja de noite com a família, a gente estava escuro de noite, quando a gente virou a esquina assim, tinha um edifício novo e holofotes assim, de modo que a gente não tinha como não ver aquele edifício, os holofotes apontando para o edifício. E depois, aqueles holofotes é o trabalho do Espírito Santo projetando Cristo. O Espírito Santo faz isso. Então, por que culto do Espírito Santo? Não tem isso na Bíblia. É culto para a glória de Cristo. O Espírito Santo vai agir para que Cristo seja visto, exaltado, glorificado. Solos Cristos. Então, nós temos que corrigir muita coisa nisso. E só lhe deu glória. Então, essa foi uma coisa muito importante, descoberta pelos reformadores e estabelecida. Nós existimos, respiramos, e tudo tem que ser para a glória de Deus. Esse é o propósito. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus. Então, isso mudou toda a perspectiva, inclusive do que se faz. Porque havia, o clero era santo, o povo era o laicismo, os leigos, e estavam fazendo coisas seculares. Aí os reformadores disseram, não, acaba com isso. Todos somos santos diante de Deus, todos temos um objetivo, que é glorificar a Deus. Não há profissão especial separada, todas as profissões são sagradas. É tão maravilhoso isso. A mulher lavando a louça em casa está glorificando a Cristo e glorificando a Deus. E quem está fazendo um sapato vai fazer o melhor sapato para a glória de Deus. Acabou essa separação. Então, tudo tem que ser feito em nome de Jesus para a glória dele, para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Isso foi algo simplesmente extraordinário, maravilhoso, e deve nos inspirar para fazermos assim também. Amém? Deus abençoe os irmãos. Obrigado.